Deus então levanta esse homem chamado Jeú para restaurar a nação de Israel. Mas, vamos ver se ele tem êxito nisso, tá bom? Vamos lá então, 2 Reis, capítulo 10, versos 1. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e os tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerras e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador das cidades, as autoridades, os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que achares melhor. Interessante, gente, que nós estamos falando aqui, tá? Então, Jeú, né, após a morte de Acazias e Jorão, ele envia essa carta para Samaria. Tá? Ali havia o que? 70 descendentes de Acabe. Acabe, lembrando, era o rei do Acabe, ou seja, não é possível que algum desses 70 descendentes não iria assumir o trono. Então ele fala, ó, veja aí desses 70, quem que é a pessoa que vai assumir o trono, que vai ser o rei de Israel, tá? E nomeie ele. Mas o próprio povo, né, na sua percepção clara, fala assim, puxa, mas pera lá, esse Jeú, ele matou os 2 reis que tinha, Reino do Norte e Reino do Sul, ou seja, ele é muito poderoso. E o que acontece é o seguinte, nós vamos colocar alguém aqui, ele vai vir combater com esse rei que a gente vai colocar aqui. Ou seja, é mais uma pessoa que nós vamos colocar no trono para ser vencida por Jeú. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos unir a Jeú. Então o pensamento era esse, vamos nos unir a Jeú. Por isso que ele fala assim, olha, não há ninguém aqui, né, como você, né, mas nós estamos dispostos a estar junto com você. Então agora veja o que Jeú vai pedir em troca para que realmente fique comprovado, então, que eles estão apoiando Jeú e que eles realmente estão agora assumindo Jeú como rei, né, ou como liderança sobre eles. Veja o que Jeú pede. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Saiba então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Gente, então observe, agora que eu falei, se você está pegando a história no meio do caminho, você fala, meu Deus, que homem horroroso é esse? Esse Jeú que manda uma carta dessa, que provoca a morte de 70 descendentes de Acabe, né? E que agora então junta a cabeça deles, né? Tem toda aquela cena, junta a cabeça deles lá no determinado local e diz, né? Olha, se vocês acham que eu sou terrível, mas olha, não fui eu que a culpa, eu que conspirei, mas ó, quem matou esse aqui, vocês são pior que eu. Em outras palavras, ele está falando, olha, vocês são piores que eu. Se vocês acham que eu sou ruim, porque eu matei os 2 reis, tá? Mas quem matou esses 70 foi vocês, né? Eu só conspirei, ou seja, eu só dei a dica. É mais ou menos o que o diabo faz, né, irmão? O diabo só dá a dica, né? Quem peca é você, é a gente que peca. Então, olha só, aqui então o que ele está fazendo aqui? Só que ele vai e faz algo que é o quê? Ele mata daí também agora todos os amigos, sacerdotes de Baal. Se você for ver, apesar dessa matança, aliados, né, influentes. Isso, apesar desse sangue todo, gente, ele está fazendo uma limpa em Israel. Está cumprindo a palavra do Senhor. O versos 10, ele deixou bem claro, saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe, ou seja, o que está acontecendo é o que Deus falou que ia acontecer. Havia uma palavra sobre isso. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo. É o cumprimento de uma palavra do Senhor. Na verdade, aqui, Jeú, irmãos, ele é o anjo da morte. Apocalipse fala que vai haver um anjo da morte, já pode ver, que vai vir ceifar e vir. É um retrato de Jeú aqui. Para nós, meu Deus, né? Parece um serial killer. Mas, na verdade, ele está vindo aplicar uma sentença sobre a família de Acabe que Deus já tinha dito através de Elias que ia acontecer. Por causa dos desvios
de conduta que Elias teve e toda a sua descendência. Então, pode parecer muito estranho, você vai ver ainda muita matança, mas comece a compreender que tudo isso aqui é um juízo de Deus, tá? Ele está a serviço do Senhor, por mais estranho que possa parecer. Mas vamos lá. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Quede dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Quede. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. E lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Ok, gente, então observe que agora, não sei se você percebeu, ele tinha exterminado lá a família de Acabe. Mas ele encontra, né, com algumas pessoas parentes de Acasias, que era do reino do sul de Judá, 42. Ele mata também. Por isso que eu falo, é uma sentença, é aquele tsunami que vem e pega todo mundo. Não deixa ninguém escapar, né? O nome de tsunami se chama Jeú, foi quem Deus usou, né? Volto a dizer, às vezes você olhando isoladamente, dá a impressão que, meu Deus, esse Jeú foi o próprio, né? O Hitler da vida, foi um cara terrível, um cara que só matou. Não, a diferença é o seguinte, é que ele está cumprindo uma sentença de Deus. Deus tem que usar alguém, irmãos, e ele está usando agora, tá? Ah, mas não é justo, e cadê o Deus de amor, o Deus de misericórdia? É aquilo que eu falei, você não pode julgar isso aqui fora do contexto. Você vai ver quanto Deus pediu, quanto Deus orientou, quantos profetas Deus levantou para corrigir o povo dele. Só que aqui, se não houvesse um basta, pastor, né, as coisas já estavam mal. Ia piorar cada vez mais. Descendência estava ficando cada vez pior. Então precisava cortar o mal pela raiz, tá? Vamos ver o que acontece então agora, né? Porque agora ainda vai continuar uma série de matanças. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus de Baal bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Ao contrário, gente, de Davi, né, que sempre teve uma caminhada assim, aparentemente transparente, ele não, ele sempre fazia as coisas. O Jeú, ele tinha a sua maneira traiçoeira de fazer. Quando ele diz assim, olha, Acabe não cultuou o suficiente, para dar a entender o seguinte, eu vou mostrar como é que cultua Baal, com quem diz, aqueles que gostavam de Baal, que gostavam acho que deveriam ter achado o máximo. Oh, que bom, né? Ele torce para o mesmo time, né? Aqui eu vejo como uma estratégia mesmo, né? Ele usou de estratégia porque talvez, visto toda a matança que estava acontecendo, nenhum deles ia chegar ali pro... Exato. Né? Então ele falou assim, não, tem que atrair isso para extirpar esse mal. E assim ele fez, queridos, tá? Versos 20. Então Jeú ordenou: convoque uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação. E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifique-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. Observem, certifique que não tem ninguém do Senhor aqui com vocês, só Baal. Só de Baal. Quem diz? Porque eu vou botar uma pedra em cima disso aqui. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes essa advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas oficiais: entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. De certa forma, ele fez um sacrifício mesmo. O sacrifício foi os servos de Baal, né, gente? Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram.
Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Olha só, gente. Você viu realmente uma ação de Deus poderosa aqui. Gente, não é uma maldade, não. Isso aqui é uma limpeza. Foi uma limpeza. Porque a gente se assusta, né, com a brutalidade da coisa. Porque aquela época era assim, olho por dentro, olho por dentro. Mas se você for ver, Deus, aqui o texto, por exemplo... justiça de Deus. E Deus não está dizendo aqui que esses homens todos foram para o inferno. Não, eles simplesmente foram extirpados a sua maldade. Agora, a salvação deles ou não, através da morte ou da vida, o arrependimento, não está implícito aqui no texto. E sim que aquele mal, a raiz do mal, sim, essa ele está cortando pela raiz. Mas como não tudo é perfeito, gente, olha o que o Jeú me faz. Assim Jeú iluminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Gente, você entendeu? Primeiro, olha como a maldição do Jeroboão, o famoso Jeroboão, né, permaneceu, né, que foi a idolatria. Ele agora, então, você vê, fez tudo aquilo com quem diz, ele fez um serviço a Deus, Jeú. E agora, o mesmo, tá, que restaurou a nação, começa a adorar bois de ouro, começa a adorar imagens de ouro. Quer dizer, começa a cometer o mesmo erro, só mudou de personagem. Tá? Então a gente pode dizer assim, olha, ele restaurou a nação, mas não restaurou o seu coração. Tá? Porque é isso que Deus queria. Deus não queria só matar, Deus queria que restaurasse o coração do povo. Para o povo voltasse a ter a adoração ao único Deus, somente a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Mas ele faz o quê? Ele derruba um altar e institui outro altar. Vamos ver o que acontece. E o Senhor disse a Jeú, como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastar dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aróia, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O que eu preciso explicar aqui é o seguinte. Primeiro, ficou bem claro o versos 30, tá? O Senhor disse a Jeú. O que Deus disse para Jeú? Como você executou corretamente o que eu aprovo. Então, ele não estava fazendo nada não que deixou Deus ninguém escapar, né? não tivesse aprovado. Era uma palavra que Deus já tinha dado de sentença através de Elias, da boca de Elias, do profeta. Tá? Ele fala, fazendo com a família de Acabe o que eu disse, né, que iria acontecer com os seus descendentes. Okay? Porém, né, o 31 ele fala, ó, você não se preocupou em obedecer de todo o coração. Ou seja, você obedeceu parcialmente. É o que acontece muito conosco. A nossa vida hoje é caracterizada pela Jeú, irmãos. Nós fazemos assim, não adianta a gente fazer 90%. Faz o que convém, né, pastor? O que Deus pediu e 10% o que a gente acha, porque eu fiz os 90%, eu posso fazer os 10% lá, os 20%, como eu quero. Não, por isso que é entregar a vida, o coração totalmente a Deus. É obedecer à vontade dele. Não se preocupou em obedecer de todo o coração. Quer dizer, aguardando aqui o sinal voltar, né? Você que aguardou aí, permaneceu, o sinal deve estar sendo restabelecido aí. Enfim, queridos, então olha só, Deus tem que ser justo. Então assim, bem ou mal, ele fez o que Deus, né, pediu a ele, aprovava. Porém, ainda que Jeú faz o que Deus aprovou, né, ele não segue, não obedece a Deus de... Isto, voltou, né, gente? Então vamos lá. Então, voltando aqui, ele não cumpre de todo o coração. Jeú não cumpre o que Deus, a vontade de Deus de todo o coração. Mesmo assim, Deus considera. Deus, então, agora ele fala assim que ainda ele vai considerar até a 4ª geração, se não me engano, colocando um descendente de Jeú no trono, tá? Mas o que Deus faz agora? Ele envia Azael, permite que Azael, rei da Síria, venha e comece a conquistar. O texto fala assim que Deus começa a diminuir o tamanho de Israel, né? Israel começa a minguar, o povo de Deus começa a diminuir. Por quê? Não quis ser corrigido, não quis ser disciplinado, tá bom? E o versos 35, então, é o final da vida de Jeú. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Joacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Ok?
Gente, então, o que eu falei assim, uma história sanguinária, porém, não deixou de ser divina, por causa disso e prova é que está na Bíblia, né? Pode ser que muitos, né, não concordem com os métodos, com tanta morte, mas, gente, a gente não pode questionar a justiça de Deus. É como hoje, nós estamos na dispensação da graça. Tem muitas pessoas que acham que, poxa, por que Deus dá tanta chance para nós? Por que né, no Velho Testamento as coisas foi tão... olho por olho, dente por dente, e agora parece que, né, a misericórdia é tão extensa. Pois é extensa, mas não quer dizer que uma hora não vai vir a justiça. E o pior é que isso já está escrito. Volto a dizer, se você ver lá no Apocalipse, tá, vai haver um dia onde vai ser solto um anjo para vir realmente extirpar toda a maldade. Ou seja, e vai ser como? Você acha que vai ser como esse extirpar a maldade? É tirando as pessoas. Tá? Então, gente, que a gente possa, né, utilizar desse texto para nos arrepender, nos posicionar, usar o exemplo de Jeú como alguém que restaurou uma nação, porque nós estamos restaurando a nossa nação, a nossa casa, a nossa vida, mas já entendemos uma coisa, não adianta fazermos isso parcialmente. Não pode ser seletivo, né? Até aqui eu obedeço, até aqui eu faço, mas aqui nessa área eu não... Né? Exato. Assim, mas só tem uma coisinha ruim na minha vida, eu só faço isso. E tomar muito cuidado, pastor, para a gente não tirar um ídolo e colocar outro ídolo. Lugar. Tá? Então são lições aí que a gente pode estar tirando, tá, desse estudo de hoje. Eu sei que teve algumas paralisações, queridos, mas você depois pode voltar ao vídeo e dar uma olhadinha.